Enoque foi um homem tão íntimo de Deus que, ao contrário de todos os outros, não provou da morte. Ele foi levado diretamente aos céus, tornando-se um dos maiores mistérios da Bíblia. Até hoje é lembrado como o homem que não morreu, e sua história atravessa séculos, despertando curiosidade e fé. No princípio, quando a Terra ainda era jovem, a humanidade caminhava mais próxima do Criador. Os primeiros descendentes de Adão e Eva viviam em contato direto com a grandeza da criação, experimentando uma relação pura com Deus. Mas, à medida que o tempo passava, o coração dos homens se distanciava. O mundo que havia começado em ordem e harmonia, logo foi se enchendo de sombras. Dia após dia, os homens se afastavam da essência divina, preferindo o orgulho e a violência em vez da obediência e da fé. As cidades começaram a crescer, a corrupção se espalhou e o sangue derramado pela maldade humana manchava a terra. Aquela geração vivia sob uma mistura estranha de um lado, a beleza da criação ainda viva diante dos olhos do outro, a decadência de uma humanidade que já não ouvia a voz de Deus. Eram tempos difíceis, dias sombrios em que poucos permaneciam fiéis. E foi justamente nesse cenário que Enoque nasceu. Em meio a uma terra que se afastava rapidamente de Deus, ele se destacou como alguém diferente. Enquanto a maioria se rendia à corrupção, Enoque decidiu andar com o Criador. Sua vida se tornaria uma chama acesa em meio à escuridão, um testemunho de que ainda era possível viver em santidade. E é por isso que sua história ecoa até hoje, como um convite para descobrirmos o segredo daquele que caminhou tão perto de Deus, a ponto de ser levado sem conhecer a morte. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Enoque sentia algo especial desde cedo, uma sensação que vinha do coração e o fazia buscar algo maior. Não era uma voz que ele ouvia com os ouvidos, mas uma certeza interna que o guiava para estar mais perto de Deus. Enquanto muitas pessoas viviam distraídas com prazeres e preocupações do dia a dia, ele aprendia a perceber a presença de Deus nas coisas simples, no vento que balançava as árvores, no brilho da lua e no silêncio da noite. Esse sentimento foi crescendo e mudou a forma como ele vivia. Enoque começou a deixar de lado tudo que o afastava do Criador, buscando uma vida simples e dedicada à oração. Suas conversas com Deus não eram palavras decoradas, mas momentos sinceros, como falar com um amigo próximo. Aos poucos, sua fé se fortalecia, sua esperança se renovava e ele encontrava forças para seguir firme, mesmo quando tudo ao redor parecia seguir outro caminho. Cada decisão e atitude sua passou a refletir a presença de Deus, mostrando que uma vida guiada pela fé transforma cada detalhe do dia a dia. Foi assim que Enoque construiu um caminho de intimidade com o Criador, tornando sua história um exemplo de devoção e confiança que atravessa gerações. Enquanto outros buscavam satisfação em riquezas e poder, Enoque encontrava sua alegria nas coisas simples, como se recolher em oração ou contemplar a criação ao seu redor. Para ele, a oração não era só um hábito, mas um diálogo vivo e constante com o Criador. Era o momento de expor seus medos e dúvidas, mas também sua imensa gratidão. Essa intimidade trouxe a ele uma paz que nada podia abalar, pois Enoque entendeu que quem caminha com Deus é inabalável. A cada passo, sua fé se fortalecia, e ele se tornava mais sábio, aprendendo a enxergar além do que os olhos podiam ver. Tudo ao seu redor, do nascer do sol ao canto dos pássaros, era um lembrete da grandiosidade de Deus. Essa forma de viver não só o tornava fiel, mas o preparava para algo muito maior. Enoque começava a entender que sua vida não era apenas para si mesmo,
mas fazia parte de um propósito muito mais amplo, e sua amizade com Deus seria a base para revelações e experiências extraordinárias que ainda estavam por vir. Com o tempo, Enoque começou a ter visões que iam muito além do que qualquer pessoa podia entender. Em seus momentos de oração, Deus lhe mostrava revelações profundas. Ele via não só o futuro, mas também o julgamento que Deus preparava para uma humanidade que havia se afastado de seus caminhos. Essas visões trouxeram a Enoque uma enorme responsabilidade. Ele sabia que não podia guardar tudo para si. Precisava compartilhar o que via e avisar as pessoas ao redor. Mesmo que isso significasse enfrentar a zombaria e a rejeição, ele não se calou. Sua voz se tornou firme e decidida, não por sua própria força, mas porque ele carregava a autoridade de alguém que andava lado a lado com Deus. Ao falar, Enoque lembrava a todos que o Criador não queria a destruição, mas sim o arrependimento e uma nova vida. Sua mensagem não era de condenação, mas de esperança para aqueles dispostos a ouvir e voltar aos caminhos da verdade. Mesmo em meio à incredulidade, sua voz ecoava como um alerta. Ela mostrava que, embora a paciência de Deus seja grande, seus juízos são certos. Enquanto proclamava a mensagem de Deus, Enoque também construiu sua própria família, vivendo o equilíbrio entre fé e responsabilidades cotidianas. Ele se casou, encontrou alegria no lar e teve filhos, entre os quais nasceu Matusalém, que se tornaria o homem mais velho da história. Mas a vida de Enoque não se limitava apenas à sua própria jornada. Ele sabia que sua fé precisava florescer também naqueles que viriam depois dele. Através de Matusalém, seu compromisso com Deus continuaria vivo. E dali surgiria Lameque, que por sua vez seria pai de Noé, o homem escolhido por Deus para preservar a vida durante o dilúvio. Cada geração carregava, silenciosamente, o legado de fidelidade de Enoque, mostrando como uma vida dedicada a Deus pode influenciar profundamente o futuro. Sua comunhão com o Criador moldou seu caráter, tornando-o exemplo de integridade e sabedoria, e abriu caminhos para que sua família fosse usada nos planos divinos. A história de Enoque se tornou um elo entre épocas distintas, conectando a decadência de um mundo perdido à esperança de um recomeço. Mesmo vivendo em tempos de corrupção e desobediência, Enoque conseguiu ensinar aos seus filhos o valor da fé, da obediência e da confiança em Deus. Cada conselho, cada exemplo de vida, era uma semente que germinaria nas gerações seguintes, preparando o caminho para que, no tempo certo, Noé encontrasse graça aos olhos do Senhor. À medida que sua caminhada avançava, Enoque começou a se destacar de maneira singular. Havia algo em sua presença que chamava a atenção de todos, uma diferença quase impossível de explicar. Era como se ele não estivesse completamente preso às coisas da terra, mas com o coração e a mente voltados para o céu, em constante diálogo com o Criador. Aqueles que conviviam com ele percebiam algo único em seu jeito de agir, no olhar atento e nas palavras que proferia. Ele inspirava, mas também causava estranhamento, porque sua vida destoava completamente da rotina de orgulho e pecado que dominava a maioria das pessoas ao redor. Enoque se tornava um exemplo vivo de integridade e fé. Mas havia algo ainda mais profundo. Sua intimidade com Deus parecia ir além de qualquer entendimento humano. Esse mistério só aumentava a curiosidade sobre seu destino. Todos percebiam que ele não era um homem comum, e que sua relação com o Criador o colocava em um caminho que ninguém poderia imaginar totalmente. A aura que Enoque carregava era quase palpável, uma mistura de respeito, admiração e curiosidade. Cada gesto seu, cada decisão em obediência a Deus, fortalecia a percepção de que ele estava vivendo algo além da experiência humana normal.
Enquanto o mundo ao redor continuava a mergulhar na escuridão, Enoque permanecia como uma luz, um testemunho vivo de que é possível caminhar lado a lado com Deus, mesmo em meio à decadência da humanidade. Essa singularidade preparava o cenário para o evento mais extraordinário de toda a sua história. Em um dia comum, sem aviso, sem sinais de despedida, ele simplesmente desapareceu diante dos olhos de todos. Familiares, amigos e vizinhos o procuraram por toda parte. Chamaram seu nome, investigaram cada canto, mas não havia nenhum vestígio dele. O desaparecimento foi completo e inexplicável. Ninguém sabia para onde havia ido, e o silêncio que se seguiu trouxe tanto confusão quanto admiração. As pessoas se perguntavam como era possível que alguém fosse levado assim, sem passar pela morte, sem qualquer explicação humana. A única conclusão possível para aqueles que conheciam a fé e a devoção de Enoque era que Deus o havia tomado para si. Ele não desapareceu por acaso, nem por vontade própria. Sua vida dedicada ao Criador o havia preparado para um destino extraordinário que transcendia tudo o que os homens podiam compreender. Esse momento deixou uma marca profunda naqueles que o conheciam. Alguns ficaram maravilhados com a proximidade de Enoque com Deus. Outros ainda tentavam compreender como aquilo podia acontecer, mas todos reconheciam que algo sobrenatural havia ocorrido. O desaparecimento de Enoque se tornou um sinal de que a comunhão verdadeira com Deus tem poder para ultrapassar os limites da vida humana. Sua história, até então marcada por fé, oração e integridade, atingia um clímax que impressionava e inspirava, mostrando que a caminhada com o Criador pode levar a experiências que desafiam a lógica, a compreensão e até a própria realidade conhecida pelos homens. O desaparecimento de Enoque não foi apenas um acontecimento isolado, tornou-se um marco que ecoou por toda a história. Aqueles que presenciaram sua vida e sua partida compreenderam que algo extraordinário havia acontecido. A experiência de Enoque provava que uma comunhão verdadeira com Deus pode ultrapassar os limites da existência humana, alcançando dimensões que ninguém mais poderia imaginar. Seu exemplo mostrou que é possível viver de forma tão plena e dedicada que o relacionamento com o Criador transcende até a própria lógica da vida e da morte. As gerações seguintes olharam para sua história e reconheceram nela uma mensagem clara e poderosa: a fé genuína, a obediência e a proximidade com Deus não apenas transformam a vida de quem as pratica, mas também deixam marcas que duram para sempre. Enoque se tornou símbolo de esperança e inspiração, lembrando a todos que não importa quão distante o mundo esteja de Deus, sempre há a possibilidade de escolher andar em retidão, em fidelidade e em busca de algo maior. A partida dele, sem experimentar a morte, também despertou admiração e reflexão, pois mostrava que Deus recompensa aqueles que se entregam de coração, abrindo caminhos que vão além do entendimento humano. Seu legado se tornou um convite à contemplação, à oração e à prática da fé verdadeira, reforçando que a vida dedicada ao Criador é poderosa, transformadora e eterna. A história de Enoque não se resumiu à sua presença na terra, ela se tornou um testemunho vivo de que a proximidade com Deus pode alterar a realidade, influenciar gerações e revelar que existe um propósito maior, esperando por aqueles que decidem caminhar com Ele em todas as circunstâncias. O legado de Enoque atravessou os séculos como um verdadeiro chamado à reflexão. Sua vida mostra que, independentemente do quão distante o mundo possa estar de Deus, sempre existe a possibilidade de escolher caminhar em fidelidade e obediência. Cada gesto, cada decisão e cada momento dedicado à busca do Criador deixaram marcas que inspiram até hoje. Enoque nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e avaliar a forma como estamos vivendo.
questionando se nossas escolhas estão construindo uma história de fé, esperança e propósito, ou se estão nos afastando do que realmente importa. Ele demonstra que é possível viver de tal maneira que a comunhão com Deus se torne evidente para todos ao nosso redor, e que essa caminhada pode transformar não apenas a própria vida, mas também influenciar gerações futuras. Ao refletir sobre sua história, percebemos que não é preciso esperar por acontecimentos extraordinários para viver de acordo com os princípios divinos. Cada dia, cada ação e cada palavra contam na construção de um legado. Enoque deixou um exemplo claro. Aquele que anda com Deus não apenas cumpre um propósito pessoal, mas também se torna parte de algo maior, que ultrapassa o tempo e a compreensão humana. Sua vida nos lembra que nossas escolhas determinam o impacto que teremos no mundo e na história, e que cada pessoa tem a oportunidade de decidir qual será o legado que deixará para as próximas gerações. Assim, a história de Enoque não é apenas sobre um homem que desapareceu da terra, mas sobre alguém que mostrou, com sua fé e dedicação, que caminhar com Deus é a decisão mais poderosa que podemos tomar e o caminho para uma vida que transcende qualquer limite humano. E essa é a incrível história de Enoque, aquele que andou com Deus e deixou um legado que atravessa os séculos. Agora queremos saber de você como você tem vivido sua fé. Suas escolhas refletem um coração voltado para o Criador? Compartilhe nos comentários suas impressões e experiências. Vamos juntos inspirar mais pessoas a caminharem com Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que fortalecem a fé e a esperança. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Que a vida de Enoque nos lembre todos os dias que, mesmo em um mundo cheio de desafios e distrações, é possível escolher andar com Deus, construir um legado de fé e impactar gerações. Que o Senhor abençoe você e sua família, guiando cada passo no caminho da verdade e da luz. Muito obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja sempre com você.